Boa noite a todos, bem-vindos ao concerto de poesia do Instituto Estação das Letras. Essa é a nossa terceira edição de 2026 e é uma alegria assim, muito grande receber essa poeta, amiga, mas principalmente poeta, companheira de trabalho, de lutas, lutas não só no terreno da escrita, como da publicação. Essa também a Teresa, ela é uma personalidade poética, né, do nosso tempo, né, da nossa é, a gente pode dizer, Teresa, sem envelhecer, mas falando que é do século passado, como nós estávamos Não dizendo, que fugimos disso. nasce em 80, né, no 1980, para a publicação, né, do seu É, primeiro livro, como você falou, e que desde então, né, mergulha nesse universo e se dedica totalmente, né, de corpo e alma à sim, poesia. Então, Teresa, trabalhando, né, no setor, não só escrevendo, como na tradução, né, no setor editorial, né, dando vez e voz a tantas pessoas, né, com edições primorosas. As edições da Teresa cada vez são melhores, cada vez mais bonitas. Eu estou falando em termos e cuidadosas, né? Cuidadosas em todos os aspectos, né? O aspecto gráfico, ela cuida do autor como se fosse a mãe do livro. E ela, de todo modo, ela não deixa de ser a mãe do livro, é, né? Agora, a Teresa, quer dizer, como todo trabalho de editora, de editor que se concentra, né, para os outros, né? Quase nunca, ou poucas vezes a gente tem a oportunidade de ouvir a Teresa, a poesia da Teresa. sim, E o conceito de poesia, o propósito dele é mostrar essas vozes, né? Que precisam ser conhecidas, né? Conhecidas aqui do grande público, do público que gosta de poesia, às vezes até pelos próprios colegas, né? Porque, como eu falei, essa mistura da editora com a poeta acaba, né, o seu trabalho ficando pouco exposto. Então, muito, muito, muito feliz de te trazer aqui, viu, sim. Tereza? Muito obrigada Também por estar eu aqui. Vou passar a agradeço. palavra para o nosso navegador, o nosso comandante desse É navio intergaláctico. intergaláctico. Não, ele está aqui. A E cabeça é o dele Nuno Raum. no Ramo. Nuno, com você a palavra. Eu acho que faltou falar de muita coisa da Teresa, né? Das traduções, né? É, Agora as crônicas, né? As crônicas do trabalho dela no setor editorial. Enfim, é um trabalho grande, enorme, na verdade, né? Ao qual, né, eu acho que a cultura brasileira agradece a literatura também. bom, Nuno, vai. é isso. Eu vou falar aqui realmente, são muitos lados, né? Bom, boa noite a todos, né? Então, Boa obrigado por vocês estarem noite. aqui com a gente. É sempre uma alegria. Esse é um dos momentos, para mim, mais aguardados do mês, porque estar aqui por 2 horas mais ou menos, né, 1 hora e meia, 2 horas, conversando sobre poesia e ouvindo poemas de poetas que a gente gosta muito assim, é uma coisa muito boa para mim. Então, e perguntando, escrutinando a produção, né, buscando entender mais a fundo, né? Então, eu vou falar para vocês uma biografia um pouco mais formal, né, da Teresa, mas é uma biografia muito resumida. Se fosse botar tudo, eu ia ficar até às 8 da noite falando aqui a biografia da Teresa. Precisa sim, precisa sim. Né? Então, vamos lá. Teresa Cristina Roque da Mota é poeta, editora, tradutora e organizadora de eventos de poesia, formada em Direito pela Mackenzie em 1981. Foi chefe de pesquisa do Guinness Book, o livro dos recordes, em 1993, e coordenadora de pesquisa dos projetos especiais da Editora 3, até 1995. Participou do segundo encontro de escritoras em Rosário, Argentina, em julho de 2020, e da Conference World Affairs na Universidade de Colorado, em Boulder, em 2002, 2003 e 2005.
jurada de tradução do Prêmio Jabuti em 2018. Publicou, entre outros, Joio e Trigo, de 82, As Liras de Marília, 2013, Capitu, 2014, Intemperanças, 2016, Minha Mão Contém Palavras que Não Escrevo, 2017, O Amor é um Tempo Selvagem, Poesia Reunida há 40 anos, de 1980 a 2020, A Vê-la Enquanto Se Vive, 2021, Sherazade, Novas Lendas, das Mil e Uma Noites e Três Já Conhecidas, 2022, e o mais recente, recentíssimo lançamento, Jardim de Jacintos de Madame Sosostres, agora em 2025. Recebeu a medalha Chiquinha Gonzaga da Câmara dos Vereadores em agosto de 21 por seus serviços culturais à cidade do Rio de Janeiro. Coordena a Ponte Diversa, um evento dos mais longevos. Essa palavra é antiga, né? É uma palavra longeva, um dos A mais palavra. longevos, a Ponte Diversos aqui do Rio de Janeiro, e fundou a Ibis Libris em 18 de agosto de 2000. Né? Também uma editora que já se consolida com 26, fará 26 anos esse ano, em agosto, né? É. E temos aqui Tereza Cristina com a gente, né, Tereza? Eu tenho quase todos os livros dela, mas eu tô num dos trabalhos hoje, eu não consegui chegar não conseguiria chegar em casa a tempo, aí eu fiquei num dos trabalhos aqui para poder fazer. Estou sem nenhum livro fisicamente, mas estão lá em casa, né? Bom. Então, vamos lá, Tereza, eu queria começar realmente do começo. É uma curiosidade assim que eu tenho, a gente nunca conversou sobre isso, eu acho que vai interessar todo mundo aqui. Eu queria que você falasse da Terezinha, Cristininha. Como é que era a Tereza, menina? Uhum. E imagino, eu intuo pelo pouco que a gente conversou a respeito, que você já menina, criança, você se aproximava da poesia, se Já. aproximava da literatura e foi, né, já ali fazendo essa entrada nesse universo. Conta pra gente e fala depois três Eu, poemas. eu conto, sim. Esse começo foi provocado pela minha mãe a partir de uma redação que eu escrevi aos 7 anos de idade. Não sei se você conhece essa história. Eu tinha que contar, resumir, assim, descrever, interpretar uma figura. Eu escolheria a figura, colaria no caderno e iria contar a história da figura. Eu tinha acabado de assistir aquele desenho animado do Rei Arthur, da Espada era a Lei, né, do Walt Disney. Então, eu cortei aquela figurinha do menino puxando a espada da Pedra da Bigorna e contei a história de Rei Arthur em 5 linhas. E ganhei um 100 estrelinhas, a professora adorou. E eu me lembro de parar para pensar nas palavras que eu não podia repetir. A palavra criança, né? E desde menino, essa criança, ou desde criança, esse menino foi rei. Essa é a frase. Então eu parei para pensar para não repetir 2 vezes menino. Aí a mamãe leu isso e falou, pensou com seus botões. Nossa, tamanho poder de concisão só sendo poeta. Eu tenho uma poeta em casa e vou ter que alimentar de poesia para poder fazer crescer essa poeta que está dentro dela, porque ela já escreve isso, ela já pensa assim. Porque mamãe era uma grande leitora de poesia desde sempre. Então, é necessário ser leitor de poesia ou poeta para reconhecer um outro poeta. E ela fez isso. Então, quando eu fiz 8 anos, foi logo depois dessa redação, ela me chamou junto da estante, pegou um livrinho pequenininho, que era uma edição miniatura de Casimiro de Abreu, e me leu um poema dele que chama-se Meus 8 anos. E me disse: se um poeta escreveu um poema para os 8 anos de idade dele, isso quer dizer que a idade que você está fazendo hoje é muito importante. E leu o poema para mim. Ah, que saudade que eu tenho da aurora da minha vida, da minha infância querida, que os anos não trazem mais. Então aquilo me impactou muito. O fato de um poeta ter escrito esse poema. Eu sabia o que era poesia aos 8 anos de idade. E mamãe passou a ler poesia para mim. Então eu comecei a ouvir aquilo, me dava coisas para ler, evidentemente, e por muita sorte eu tive uma educação literária na escola muito boa, tanto no Colégio Chapeuzinho Vermelho quanto depois no Santa Úrsula.
A ponto de, aos 15 anos de idade, entre 8 e 15, eu defini que eu queria ser poeta. E ganhei um concurso de poesia no Santa Úrsula, primeiro lugar, já com 16 anos. Quando você não tem ideia do que você está fazendo, né? E mamãe sempre de olho, né? Ela ali caçando, ela botando lenha na fogueira. Até o ponto que quando eu escrevi, a partir dos 15 anos, eu comecei, eu sabia datilografar, então eu datilografei 100 poemas. Mamãe, sem me falar nada, pegou esse caderno e levou para a Hilda Hilst ler. E eu disse, eu nem não sabia que ela estava fazendo isso, mamãe levou e queria assim, dar uma olhada nisso aí para ver se é poesia mesmo. Minha filha está escrevendo, não sei o quê, mas eu quero, foi lá testar, assegurar com a Hilda. E a Hilda aí estava em São Paulo para fazer um lançamento, leu os 100 poemas e disse para a mamãe: ela é poeta, ela está começando, mas como os poemas estão em ordem cronológica, ela está evoluindo. Ela vai chegar lá, não precisa empurrar, ela chega lá sozinha. Então, aos 19 anos, a Hilda tinha sacramentado. A poeta Teresa Cristina mandou um livro para mim, um beijo, Hilda Hilst. E aí, mamãe voltou com o caderno, voltou com o livro autografado e disse: se Hilda Hilst disse que você é poeta, é porque você é. Eu não tinha a menor ideia do que isso queria dizer. Eu não sabia o que que era ser esse poeta que a Hilda estava falando, mas eu acreditei. E isso me Uhum. incentivou, porque eu já tinha ganho até um prêmio, né? Mas você começa a tatear, você está tateando. Então, essa menina poeta, ela já existia, porque aos 15 anos eu tinha noção do que eram os gêneros literários. Eu sabia que eu não queria escrever prosa, eu sabia que eu não queria escrever romance, eu sabia que eu não queria escrever crônica, embora até eu tenha contos escritos e escreva crônicas hoje, naquela época eu não queria isso. E me Agora, eu tenho dediquei, uma, em queria dedicar. voltar para aquela menina, Teresa, Hum, assim, quais foram os poetas e as poetas que você leu nesse período entre 8 e 15 anos uhum, e que você, hoje, olhando para esse momento, você diz, não, essa turma aqui é o meu pequeno altar, assim, é o sim. pessoal que eu botei no pedestal como o pessoal que eu carrego comigo para o resto da vida. São eles: Cecília Meirelles, Carlos Drummond de Uhum. Andrade, Vinícius de Moraes, Manuel Bandeira, Mário de Andrade, João Cabral de Melo Neto. Tem alguns que nessa época eu já lia em inglês, né? Então eu já tinha conhecimento de poetas americanos ou ingleses. Mas focando na poesia brasileira, porque essa era a grande força do que a gente aprendia no colégio. A gente lia, interpretava e lia, claro, coisas em inglês em aula de inglês. Mas Cecília Meirelles foi a primeira poeta que eu li uma crônica dela, na verdade. É a Arte de Ser Feliz. Então, esse texto, aos 10 anos de idade, quando eu li, foi a primeira vez que eu vi o que eu estava lendo. Eu vi mentalmente quando ela fala do pombo pousado no ar sobre um globo de louça azul. O pombo parecia pousado no ar porque o globo de louça azul tinha a mesma cor do céu. Essa é a primeira cena que ela vê pela janela, que houve um tempo na minha vida em que a minha janela tinha tal coisa, então cada cena que ela via, ela descrevia isso. E isso me impactou. Eu estava em sala de aula, era obrigatório fazer uma leitura silenciosa, e enquanto eu estava lendo, na hora que se falou desse globo de louça azul e o pombo pousado no ar, eu levantei a cabeça e olhei para o infinito e vi na minha mente aquele pombo. Eu falei, nossa, isso é poesia. Eu identifiquei nessa imagem poética da Cecília Meirelles o que poesia vinha a ser. Você é capaz, como diz Fernando Pessoa, poesia é paisagem. Então você consegue ver aquilo que você descreve com palavras. Essa é a Muito bom. maior fenômeno da poesia é esse, trazer para você um sentimento ou uma imagem que só um poeta pode descrever para você e que você nunca viu
se não através das palavras dele. E isso foi uma Então, experiência marcante aos 10 anos. por falar em imagens que os poetas criam, fale para nós aqui três poemas seus. Vamos ver as suas imagens aqui. As minhas Né? imagens. É isso. Então, Estamos porque aqui esse ansiosos por elas. buscar imagens é uma. Nesse último livro, o que eu mais fiz foi ver aquilo que eu estava escrevendo. Porque na hora que eu busquei os versos do Eliot, eu estava induzindo o que eu ia ler, o que eu ia ver, na verdade. Por exemplo, tem o poema 21. O Eliot diz: É desse, desse seu livro mais recente, isso, O Jardim de Jardim de Jacinto de Jacinto de Madame Madame Sosostris. Sosostris. Eu abri aqui ao acaso. Eu não sabia que a morte levaria tantos. Mais de 500 mil jazem em suas tumbas, mais de 500 mil de vidas ceifadas. Deixaram suas famílias, indo ao encontro das estrelas. Eles nos deixaram, ignorantes de tudo, sem saber por que partiram, sem saber por que ficamos, sem ter mais o que nem porquê. Embora o Eliot estivesse falando da Primeira Guerra Mundial, quando ele diz que não sabia que a morte levaria a tantos, eu falei da pandemia, porque foi quando eu escrevi esse poema em 2021. Eu me vi na situação e disse, eu realmente não sabia que a pandemia mataria tantas pessoas. E que foi algo que nos cortou, né? Que nos deixou aleijados por dentro. Eu então, tem certos poemas, uma amiga minha leu o meu livro, disse que leu o meu livro 2 vezes. E disse, é uma pequena obra-prima, porque cada poema tem a sua imagem, as suas visões. Poema 23. Então avistei um rosto conhecido. Lembrei-me outra pessoa parecida com ele, como aqueles que se parecem, sem serem parentes e sequer se conhecem. A lembrança de um rosto nos acompanha sem que nunca mais o vejamos, nem o tornamos a encontrar. Naturalmente se afastam, como folhas levadas pelo vento, que deixam a mesma árvore e nunca mais retornam. Reencontros são bênçãos do acaso. Este, esse aqui eu gosto muito, porque ele me transporta para um outro lugar. E é estranho falar de lugares onde a gente nunca esteve e parece familiar. Tu que estiveste comigo nas galés em Milas, lembras do horizonte em chamas ao crepúsculo? Lembras dos barcos naufragados e dos homens ao mar? Lembras dos olhares silentes sobre a murada? Lembras dos náufragos agitando os braços e os marinheiros levados a Roma como prisioneiros? De Aníbal crucificado por seus soldados em Cartago? De Duílio levado em triunfo na primeira guerra púnica? Lembras que estiveste comigo nas galés em Milas? É como um personagem, né? Um poema, ele traz uma pessoa que você fica conhecendo através do poema. E Então, esse tem ecos eliotianos mesmo, né? Assim, tem um diálogo aí subterrâneo com Eliot que é bem tem. interessante. Ele traz o primeiro verso é dele. Então, eu puxo exatamente a essência Uhum, daquilo que ele está dizendo uhum. e vou atravessando para uma outra, tirando uma outra conclusão, indo para um outro caminho. Muito legal. Pois é, isso. Assim são todos os poemas bons. A gente sempre dialoga com alguma coisa que já foi dita, Sim, escrita. Isso é inevitável, né? Acho que a pretensão da originalidade completa é um delírio. A gente a está gente sempre, faz um a gente está no, intertexto, né? O a gente intertexto entrou no meio de uma conversa que está rolando há séculos e é estamos aí dando a verdade. nossa contribuição, mas pegando o fio da conversa que já vem lá de trás, né?
A Hilda Então, Ilse tinha essa. Eu lia né? poemas dela que me provocavam um poema. Mas nem Uhum, todo poeta me provoca poemas. Você é sim, um poeta que provoca poemas em mim. Eu já escrevi vários poemas para versos seus. eu sei, Você obrigado. sabe disso. Você sabe disso. Agora, Tereza, vamos falar agora Você chegou até os 15 anos ali, quando a Hilda deu aquela declaração confirmatória de que você É. era Aí eu já efetivamente tinha poeta, 19. É, é 19. É, 19, o que seja, 19. mas assim, você primeiro fez um recorte ali Sim. aos 15 anos e tal. Dos Uhum. 15 anos em diante, até você, digamos assim, Publicar. publicar seu primeiro livro, como é que foi essa sua trajetória de leitura, de escrita, de interação, né? Aí eu já tinha feito o colegial, eu já tinha lido tudo que eu precisava ler e continuava, porque eu estava dedicada a essa poesia, né? No momento em que Uhum, eu recebi o bastão da Hilda, falando assim: você é poeta, segue em frente, você vai chegar lá, não precisa empurrar, ela chega lá sozinha. Eu segui, eu assumi uhum. esse impulso, né? Tanto que acabei fundando no Mackenzie um grupo de poetas mackenzistas. Eu assumi um jornal do DCE, do Mackenzie, Diretório Central dos Estudantes, e comecei a publicar meus poemas nesse jornal. Por causa desses poemas publicados, eu chamei a atenção de outras pessoas da universidade, e daí fundamos um grupo de poetas mackenzistas, inicialmente mackenzistas, que depois abrimos para outras pessoas de outros lugares, não só do Mackenzie. E esse grupo existiu durante 2 anos enquanto a gente estava terminando a faculdade, a maioria dos membros, e promovemos 3 concursos nacionais de poesia, publicamos 5 antologias, fizemos exposições de poesia. Então, o fato de eu publicar os meus poemas no jornal chamou os outros poetas, entendeu? Acabou puxando quem também fazia poesia. Eu não precisei, e aquilo seguiu quase que por si só. E o nosso intento era, além de fazer as antologias, cada um publicar o seu próprio livro, porque isso já era caro naquela época. E ninguém tinha entrada nas grandes editoras. Tínhamos que ser independentes, né? Tínhamos que fazer edições em gráficas de fundo de quintal. E fizemos, né? Chapas de papel, aquele começo da pestapagem, daquela coisa toda que já eram feitas para o jornal, comecei a fazer os livros assim. Então, em 82, 80 eu lancei o primeiro livro, já com 22 anos. Então, dos 19 para os 22 é pouco tempo, mas foi esse período da faculdade e o impulso do grupo que fez com que eu tivesse esses primeiros livros, um em 80, 82, e o primeiro livro solo saiu em 82. 81, 80, 81, 82 saiu o Joio e Trigo, a E primeira edição. esse seu primeiro livro também ele teve a recepção, uma recepção, pelo que eu lembro, me corrija se eu estiver errado, muito significativa de um poeta que, conforme eu estava falando lá atrás, antes de começar a gravar, nós não conseguimos chamar antes da Sim, partida dele, que foi o Cláudio sim, Viller, né? sim, verdade. E conta para a gente como é que se deu isso, qual foi a reação do Cláudio Viller à sua poesia, de Joio e Aham. Trigo, enfim. Aí foi uma espécie de laboratório individual particular. Ele Uhum, resolveu me ajudar a fazer esse primeiro livro, porque eu pedi o prefácio dele para o Joio e Trigo, dos poemas que eu já tinha escrito até então. E o Cláudio Viller tinha um hábito de dizer que quando ele não era exatamente aquilo que ele achava que tinha que ser, ele dizia assim: vamos observar isso de perto. Então ele dava essa resposta para dizer que ali ele ia começar a engatar uma primeira. E começou a me uhum. dar coisas para ler. Aí entrou Eliot. Nessa hora, em 1981, ele me apresentou a T.S. Eliot. E foi um divisor de águas. Então, o Eliot está na minha vida desde 81, me influenciando. E quem colocou o Eliot na minha mão foi o Cláudio Viller. E nós passamos 3 meses juntos,
lendo, escrevendo, e ele acompanhando os poemas sendo escritos, ele canetando os poemas, falando, discutindo, viajando, indo, voltando. E esses 3 meses foi esse brainstorm todo que nós fizemos, que eu produzi os poemas do livro, do Joio e Trigo. Aí eu terminei de escrever os poemas no final, em dezembro, no ano novo de 2000, de 1981 para 82. E aí eu entreguei os poemas que eu escrevi. Então, o que eu realmente publiquei não foram os poemas que eu levei para ele fazer o prefácio. Foi o que eu escrevi depois, durante esses 3 meses finais do ano de 81. E o livro saiu em agosto de 82 com o prefácio dele. Aí ele me disse assim: agora eu vou ter que dar um tempo para escrever esse prefácio, para fazer um prefácio sobre o livro e não sobre você. Porque ele disse que ele estava muito envolvido com aquilo tudo, então ele precisava se distanciar para poder, e acabou aproveitando, essa que foi a parte boa, fazer um ensaio sobre a geração 80. Então, ele não fez só Hum. um prefácio do meu livro. Ele foi explicar o Uhum. que era a geração em que eu estava incutida. Eu estava ali dentro de uma geração 80 de grandes poetas como Tanúcio Cardoso, que está aqui, era um desses poetas, e uma geração inteira que estava surgindo ao mesmo tempo que eu, lançando o meu E que livro. já era uma geração 20 anos após o aparecimento dele, né? Ele já tinha Isso. Ele é 20 geração anos, 20 e 60, poucos nós anos de geração estrada. Pois 80, é. exatamente. E ele aproveitou o meu livro para poder fazer esse Esse ensaio sobre a balanço, geração 80. uma espécie de balanço geral da geração que estava surgindo, né? E Com a visão objetivando dele de alguém confirmado, né? isso e Uhum, dizendo o que que a minha poesia era. E ele dizia: a sua poesia é premonitória. Você fala de uhum, coisas que ainda vão acontecer. E eu não sabia uhum, disso quando escrevia. Eu só fui uhum, descobrir que isso era verdade quando as coisas uhum. começaram a acontecer 20 anos depois. 20 anos depois de eu ter escrito, aconteceram coisas que eu escrevi 20 anos antes. Tem um verso no Joio e Trigo que eu digo: saio de minha casa abandonando tudo. Quando eu escrevi isso em 81, eu ainda não tinha feito isso. Eu ainda não tinha saído de casa e abandonado tudo. Eu só ia sair de casa e abandonado tudo em 99, quando eu vim para o Rio de Janeiro. Aí sim, eu saí de casa e abandonei tudo. Eu não trouxe nada, só as crianças, a roupa, 10 malas e acabou-se. Eu não trouxe um copo, eu não trouxe um talher, nada. Deixei tudo lá. Você abandona a casa e sai. Então, a distância E do tempo 20, é. curioso é que 20 anos é o tempo da viagem de Ulisses, né? Assim, é o tempo do périplo de Ulisses, Sim, tem tudo né? a ver. Então, se tem os ciclos de 20 anos do Vírus, os 20 anos seus até né, Uhum, a confirmação do prognóstico, né, da previsão. é. Mas fala três poemas para gente, Tereza. A gente está ansioso para ouvir seus poemas, para a gente Meus entrar em outras poemas, de questões. novo, então. É. Deixa eu falar. Se o que... Vou ler um do Lilases. O que passa deixa rastros. O que passa deixa marcas, suspiros antes de nos envolvermos em cartas, papéis, mantas, traços, riscos, palavras colhidas na penumbra de outra manhã preanunciada. Depois retornamos aos jardins, onde passeiam as senhoras, as crianças, os homens encasacados, com seus chapéus altos e bengalas escuras, lenços, mangas bordadas em linho, silêncio pairando sobre os bancos de pedra, secando ao sol, iluminados, pousados no eterno. E esse poema que encerra o livro, que é o 22. Eu caminho ao teu lado. Mesmo que não me vejas, eu caminho ao teu lado. Passo sem som, água sem música, luar a deslizar sobre as florestas, vento úmido contra paredes ruídas. Por isso temos sido o que somos. Vasto, sem termos partido, infinito, sem abandonar nosso íntimo, comovidos, mesmo sem encontrar as respostas. Eu teria te respondido, mas não me ouvias mais.
Sentei-me perto de ti, pus minha mão sobre a tua mão fria dentro da minha. Por trás de mim, outra tarde terminava. Nenhum de nós saberá. Te darei o que é teu, o que é meu, eu não possuo. Lindo. Esse Final. poema, esses poemas do Lilazes foram todos escritos numa única tarde, depois de encerramento da oficina com o Cláudio Willer. Então, o Cláudio Willer voltou, no momento em que eu voltei a escrever, que eu fiquei 13 anos sem publicar nada. E ele me chamou para essa oficina, porque era uma oficina de contistas que queriam fazer uma oficina poética. Aí ele me chamou e disse: vamos aumentar aqui o coeficiente de poetas, porque tem muito contista e eles querem aprender poesia, mas tem que ter poeta também. Então eu fiz 3 meses dessa oficina e aí eu produzi 4 livros inéditos. Quer dizer, eu fiz 3, e no dia seguinte que acabou a oficina, aí eu fiz esse Lilazes, e o Lilazes é o primeiro livro em homenagem ao Eliot. O trabalho que está aqui continuou nesse livro aqui, que é o Jardim de Jacintos, de Madame Sossossis. E ele se chama Jardim de Jacintos porque o primeiro se chama Lilazes. E dentro do livro do Eliot existem essas duas flores, Lilazes e Jacintos. Por isso Você que eu já dei falou os esse três nome. poemas? Não. Falou Não, dois, falei né? dois, falei dois, falei dois, É, desculpa. então, pois é. Então vamos Então, ao vamos ao terceiro. terceiro. É. Sim, senhor. Ao terceiro. Ah, esse aqui. Esse aqui eu gosto muito. É o Morte na Água, que é essa parte do livro. Lembra-te de Flebas, que era alto e belo como tu. Como esquecer quem amamos? O amor produz uma haste que atravessa a pele adentro, deitando raízes profundas, só para ser lembrado. O amor vive em silêncio, envolto por finas pétalas de flor. Esse é pequenininho, Agora, esse mas é é. pequenininho. Mas então eu vou pedir para você falar mais um, a pedido. Já temos aqui um pedido da É, Lila Maia, uma sim, grande poeta também, muito querida. sim, querida. Ela pediu para você ler o poema 29 do seu mais recente livro, do Sim. Jardim. Ah, tá, o 29 do Jardim de Do Jacintos. Jardim, isso é. Você não sabe de nada? Não sabemos o que se passa. Fechamos os olhos para não ver. Tapamos os ouvidos e fingimos ser surdos. Só assim não saberemos. Nem pensamos no que não está à nossa frente. Pensamos demais ou não pensamos em nada? Melhor não pensar. A vida passa mais rápido sem pensarmos nela. Os dias fluem sem nos esperar. Nada resta, nem sem guardarmos um gesto, um olhar para nos lembrarmos dele depois. Já que esse é a pedidos. Obrigado. É lindo mesmo. Se eu tivesse que resumir sua poesia em uma palavra, eu diria Hum, oracular. Ela tem um oráculo. tom assim oracular, entendeu? O que Nem Willer todos os seus livros disse. que eu li, é, Ele falou, os poemas são premonitórios, ele falou isso. Ele, se é, você for pois ler o é. meu o prefácio do Joio e Trigo, que está na Uhum, quarta edição, né? E aí o Willer mesmo, ele, quando eu fui fazer, acho que a segunda edição, que eu pedi para ele um outro prefácio, ele disse: O que que você quer que eu diga? Tudo que eu já disse, que já era desde lá de trás, porque ele foi justamente um livro que ele cavou junto comigo. O livro não uhum, existia. Eu uhum, escrevi 90 poemas para escolher 30 e poucos que foram Joio e Trigo. Mas esses poemas foram escritos durante esse período dessas leituras. Então, ele lia João Cabral de Melo Neto, ele lia Murilo Mendes, ele pegava, e o Eliot principalmente. Então, e a Breton, eu tenho um livro uhum. de Breton que ele me deu para ler, livro dele, que depois eu tinha que devolver para ele, eu não podia ficar com o livro, e Paul Eluard. Por isso eu falei, tem muita influência desses poetas. Então, os últimos poemas de Joy Trigo foram todos escritos a partir de Paul Éluard, Uhum. de L'amour, la poésie, que é um dos livros do Paul Éluard. O Paul Éluard é incrível.
E eu escrevi isso em alguns dias, e aí o Willer dizia assim: Mas você está escrevendo o que eu deveria escrever? Porque quando você entra em sintonia com uma pessoa, você começa a ouvir o que a pessoa está pensando, né? Você Uhum, fica com uhum. uma pele tão fina que você sente as coisas, né? Era Réveillon, era começo de ano, então isso dá uma outra energia. E a gente estava num lugar, a represa de Guarapiranga, em São Paulo, passando os dias lá de Ano Novo, né? E foi quando eu estava lendo os livros que ele me deu para ler, então eu estava fazendo o dever de casa e ao mesmo tempo eu ia lendo e escrevendo. E assim saíram É, esses poemas todos de Joio e Trigo. curiosamente, você entrou num tema que tinha a ver com a pergunta que eu ia fazer agora e vou fazer, né? Que é assim, você, eu queria, você olhando agora retrospectivamente, né? Você, a partir desse começo com Joio e Trigo, você consegue dividir a sua trajetória em etapas, em fases, assim, que sejam distinguíveis, ou seja, do livro tal ao livro tal, o peso está mais nisso aqui. Depois eu entro numa fase que tem esse outro vetor. Como é que Sim. você se autoanalisa a sua trajetória? Existem realmente trechos, fases, porque eu passei por um período longo de não publicação, mas eu não parei de escrever. Uhum. Entre Joio e Trigo e Areal, passaram-se 13 anos, mas durante 10 anos eu escrevi o Areal. E o Areal tem só 15 poemas. É muito pouco, né? Muito pouco poema para 10 anos. Em outros 10 anos, eu escrevi 200 páginas de poesia. Você vê o contraste. Mas aí que tá, na hora que eu fiz essa oficina com o Willer, isso ligou de novo aquele motor da poesia que estava parado. Mas depois de eu ter publicado o Areal. Então, eu tenho esse início, que são de primeiros 10 livros que eu fiz até vir para o Rio de Janeiro. E quando eu chego no Rio de Janeiro e encontro os poetas do Rio, passo a participar da Ponte de Versos e começo a publicar, eu começo a escrever, produzir numa velocidade muito maior, a ponto de ter 20 livros inéditos. E esses 20 livros inéditos eu tive que publicar em 2 volumes, porque eu não ia fazer 20 livros separados. Era muito livro. Então, eu juntei Folias e Horizontes. Então, eu tenho realmente, eu nunca fiz um gráfico disso. Eu nunca parei, eu sei disso mentalmente, mas eu nunca fiz esse gráfico. Mas eu tenho uma comparação de que nos primeiros 10 anos, melhor, nos primeiros 30 anos eu fiz 10 livros. E nos anos seguintes, os outros 10 anos seguintes, eu fiz 30 livros. Então, eu dobrei, eu fiz uma conta completamente triplicada daquilo que eu tinha produzido antes. Eu tive mais tempo para produzir depois que eu cheguei no Rio, que eu cheguei de volta, né? Que eu saí do Uhum. Rio e fui para São Paulo e voltei. Tereza, é entre prosa e poesia, porque você tem prosa também, Exato, mas eu passei a né? escrever prosa por causa do Facebook. Sim. O Ah, sim, sim. Facebook que As me propôs crônicas isso. editoriais sobre editor, o que você está fazendo agora Exato. Isso que eu estou no, publicando agora no Articult, no eu Articult. comecei a escrever em 2009 e lancei um primeiro livro em 2010, que é A Vida dos Livros. Depois, em 2018, eu fiz o segundo volume da Vida dos Livros e agora eu vou fazer um terceiro volume, reunindo o volume um e 2, mais as crônicas novas. E pedi para o pessoal do Articult publicar para mim, justamente para preparar esse terreno para o lançamento do próximo A Vida dos Livros. Porque é Uhum. um tipo de publicação que se tem pouco. Poucos editores escrevem sobre o que fazem. Verdade. E eu passei a Boa escrever ideia. porque eu percebi que eu me repetia muito explicando a mesma coisa para cada autor que aparecia. E nenhum deles sabia coisa nenhuma. E já teve até um autor que brigou comigo porque eu não tinha mostrado o livro antes dele fazer o livro, que ia ajudar muito a ele
poder fazer esse primeiro livro dele. E são conselhos voltados para primeiros livros, né? Para autores estreantes. Porque quem começa a fazer livro não sabe nada, não sabe nem por onde passa, né, a linha da agulha, não sabe coisa nenhuma. E a gente, como para não ter que repetir, eu passei a escrever. E isso ajudou muitas pessoas a começar a enxergar até o seu próprio ofício de modo diferente. Falei, o que você está fazendo, esse livro, você está fazendo algo eterno. Você não está fazendo uma coisa para acabar amanhã. Você vai embora e o livro fica. Então tem que Sim. ser bem feito, tem que ser bem revisado, tem que ser bonito, tem que ser feito de maneira que ninguém esqueça dele. Então é a valorização de uma coisa que nós nunca mais vamos ver. A gente vai embora e ele vai ficar aí. E quantas pessoas, né, veem livros que têm 400 anos? Livros de Shakespeare têm 400 anos. Você viu quanto vale cada livro daquele? 6 milhões de dólares. É um negócio absurdo de caro. Mas não temos nada a ver com isso. A minha única obrigação é fazer os livros. O que vai acontecer com eles depois, eu não sei. E a obrigação de escrever e publicar o que eu escrevo. E aí passou a ser, aí veio a vocação, né, Nuno? A vocação era me tornar editora. Então eu sei que eu deixo de publicar o tanto que eu teria que publicar, às vezes, e isso é uma outra reclamação do Willer. Ele falava assim: para de tomar conta dos outros e publica a sua obra. Para de ficar consertando o que os outros escrevem errado e publica o que você tem que publicar. E eu sempre lembro disso. Então, quando eu vou publicar um livro novo, como publiquei este, eu lembro do conselho dele. Não esquece da sua obra, pelo amor de Deus, não esqueça. E aí eu tenho 5 livros inéditos, tem tradução inédita, tem várias coisas que eu tenho que publicar, mas fico ali esperando até eu ter a chance de lançar. Porque tem E os por outros. falar em não esquecer da sua obra, vamos ouvir mais três poemas seus agora, porque senão vamos ficar falando aqui de Shakespeare, de Willer e vamos Não, esquecer eu da não sua estou obra. falando de Shakespeare. Eu falei dele porque ele vale 6 Eu milhões de sei, dólares. só peguei o mote. Ele, eu gosto desse poema aqui. E bebemos café e falamos por 1 hora, absortos no que dizíamos, sem pensar nem um minuto em mais nada. Os passantes nos encaravam enquanto continuávamos sentados, um de frente ao outro, o café esfriando nas xícaras, os minutos escoando no relógio, o sol descendo por trás dos prédios em torno da praça. Os turistas admirando as estátuas de Bernini e a barcarola, imóvel, pousada sobre a água. Esse é o poema número 5. Fomos surpreendidos por uma chuva de verão. Aquela hora, já havíamos descido ao vale encoberto de névoa. Nossos passos avançavam na neblina, a curta distância entre o lago e a casa, a relva amolecida sobre os pés, abrindo o caminho por onde andávamos. Esse é o poema 4. Poema 3. As mãos frias junto à lareira. O inverno nos aqueceu. As mãos frias junto à lareira, braços dados sobre a manta. A luz diminuía com o cair da tarde. O chão frio sobre a neve ocultava a relva gelada. Os rastros se apagaram. Os caminhos tornaram-se imantados e iguais. Quero retornar amanhã. Quando retornar amanhã, teremos vencido mais um dia. Já tem 3. Tem Muito bom. poemas que eles vão se complementando. Às vezes um tem conversa com os poemas dos Lilazes, às vezes não, porque são versos diferentes. Mas alguns são O, parecidos. o Tanucci disse aqui, adoro o livro Folias. Ele Ah, é. mencionou Folias. Folias. Folias é um livro que é a coleção de 10 livros inéditos, que eu reuni num volume de 200 páginas, e são 10 livros, na verdade. E isso foi a ideia que eu tive de lançar em 2014, para não fazer livros individuais, eu fiz só 2 volumes
e deu certo. As pessoas mesmo, mas por que que não gosto de fazer livros grandes? Porque eu cheguei à conclusão que eu detesto saber que uma pessoa não leu o meu livro inteiro. Então, se eu escrevi um livro, eu quero que ele seja lido integralmente. Então, fazer 100 poemas e não ser lido não me agrada. Então, eu faço livros pequenos de propósito, para que a pessoa não consiga não ler. Ela vai ter que ler. Qual é o segredo do Folias? São pequenos livros dentro de um livro grande. Então, tem 10 divisões lá dentro, então é impossível não ler uma divisãozinha que tem 15, outro tem 40, outro tem 20, que são pequenas divisões de livros. E aí, com menos E poemas, é acaba mais fácil que, de ler. dessa forma, a leitura de um livro dentro do Folias acaba levando a leitura do outro, né? Você vai, Isso, porque a pessoa esse vai caminho fica. avançando, ela não sente que ela tem muita coisa para ler. Ela já terminou um, vou ler mais um pouquinho. Aí ela vai ler um pouquinho, nesse pouquinho, um pouquinho ela lê tudo. Aí eu fico feliz, porque esse é o objetivo. Eu faço livros pequenos de propósito para poderem ser lidos por qualquer pessoa, mesmo quem não está habituado a ler poesia. Tem não lembro agora quem disse, né? Mas alguém disse que. Não, que eu sei quem disse, que eu misturei as duas frases na minha cabeça. Misturei a Hum, pergunta com a ideia de onde eu tirei isso. Antônio Cícero foi uma das pessoas que disse que nós poetas escrevemos sempre sobre as mesmas coisas, desde Homero, pelo menos, né? Enfim, são aqueles temas recorrentes é claro, existe um rol de temas e lugares comuns que a gente recria, enfim, dá o olhar, nosso, de nosso tempo e tal. Desse conjunto de temas, se você pudesse estabelecer isso, quais seriam os três temas, os três maiores interesses seus para a escrita de poesia? Existem assim três? Você pode nomear três ideias principais, três temas mais relevantes para você? Não que você, ao escrever, vá pensar, não, eu vou escrever sobre assim, mas depois, olhando em retrospectiva, não, engraçado, eu escrevo mais sobre isso, isso e isso. exato, essa é uma ótima pergunta, porque no início eu escolhia um interlocutor imaginário. Então, eu Uhum, não estava escrevendo para um homem específico, mas para alguém que eu imaginava que existisse. Então, eu concentrava, eu falava esses poemas lá de trás. No Joio e Trigo tem isso, é como se eu escrevesse para alguém que eu conhecesse, mas essa pessoa não existe, na verdade. Quando eu publiquei Areal, alguém achou que eu tivesse escrito aqueles poemas para o marido. Não, é verdade. Aqueles poemas todos foram escritos para vários homens diferentes, então não é um homem só. E a pessoa achou que eu deveria ter escrito por um homem só, ele não me conhece, não tem a menor ideia, aqueles poemas foram escritos ao longo de 10 anos, não é assim. Aí, uhum. depois dessa primeira fase, que seria um tema comum do amor, de um diálogo com o amor, o que levou, inclusive, a minha peça de teatro Breve Anunciação, que é justamente um diálogo amoroso sobre a sedução, e que é uma coleção de poemas, onde o poema inspirado num poema seu, no know-how, está lá, esse poema. Ah, é? Depois eu te mostro, Uhum. é verdade. Uhum. E esse poema também está no Folias. Aí, em 2000, eu resolvi fazer uma lista de grandes homens e descobri quais eram as mulheres por trás desses grandes homens. Passei a escrever, a pesquisar a vida deles e fiz a primeira pergunta: quantas mulheres são necessárias para se fazer um grande homem? Estudando a vida deles, eu fui descobrir quantas mulheres tinham ajudado aquele grande homem a aparecer. Então, Colombo foi Colombo porque ele teve duas mulheres e ainda a rainha da Espanha para ajudar. Hum? Marco Polo foi Marco Polo porque ele também teve mulheres à sua volta
e só voltou da China por causa da Princesa Azul. Então, você começa a contar a história a partir do ponto de vista feminino, a história muda, a história é outra, né? Ele Não, teve. e na grande maioria das vezes, esses homens foram grandes e silenciaram as mulheres, né? Ainda tem isso, né? Eles podem ter Desapareceram com elas. silenciado, mas eles não existiriam sem essas mulheres também. É, sim, mas, Tem assim, o reverso da elas medalha. acabaram. Esse trabalho é Porque o muito mundo, legal, sendo machista do jeito que é, as mulheres foram silenciadas. Mas isso não foram, né? quer dizer Pois que é. elas não existiram. Aí eu resolvi, Não, pelo contrário, depois, né? Pois é. nos livros que eu elenquei, eu passei a dar voz às mulheres. Quem são as Muito mulheres legal. na vida de Marco Polo? E quem são as mulheres na vida de Ulisses? Né? Eu fiz um livro para Uhum. Ulisses. Antes, inclusive, de ter escolhido esse tema, eu já tinha feito o livro. Falei, quantas mulheres atrás do mesmo homem? Esse homem tem que ter um borogodó incrível, porque não é possível tanto homem atrás do mesmo, tanto mulher atrás do mesmo homem. E Marco Polo também teve 3 filhas, ele só se casou depois que voltou da China. Ele ainda tinha a rainha da China, que se interessou por ele, achava ele maravilhoso. Ele teve uma mulherada incrível, mas só falo, ninguém conhece as outras mulheres, entendeu? Por falta desse conhecimento. Aí eu fiz as mulheres de Shakespeare. Escolhi algumas mulheres e dei voz a elas, porque são as personagens femininas que ele criou. São as mulheres em Shakespeare. E outras mulheres têm feito livros parecidos com esse. Então, eu tenho ó, As Liras de Marília, em que eu dou voz a Marília de Disseu para responder Tomás Antônio Gonzaga e discuto a razão da Inconfidência Mineira, né? Eu entro numa briga danada e defendo o que a Inconfidência Mineira aconteceu por causa dela. O Silvério dos Reis queria casar com ela e não ia casar, porque ele tinha que detonar o Tomás. Por isso que a carta denúncia veio antes do casamento. Ele foi preso 5 dias antes do casamento. Não é muita coincidência? O que ele não queria era o casamento, não era só o ouro. E claro, ele tinha que tirar o ouro da mão dos caras, né? O ouro tinha que trocar de mão. Então, eu fiz toda uma tese em relação à Inconfidência Mineira, a Marília e Tomás Antônio Gonzaga. E durante 9 meses eu fiquei tomada por esse assunto, porque a Marília veio atrás de mim. Eu achei a biografia dela, e depois que li esse livro, eu quase não conseguia mais dormir, enquanto eu não começasse a escrever os meus poemas. E eu fui até Ouro Preto para fotografar Ouro Preto, junto com o Vitor Fogel, para poder ilustrar o livro. E eu lembro do lançamento, quando o Tanucci falou assim: esse é o livro do ano. Esse é o melhor livro do ano, porque era um livro que eu dei voz a uma mulher que estava morta há 160 anos. E tem gente que nem sabe que ela existiu. E ela nunca se casou e morreu só aos 85 anos. E não se casou porque ela era ex-noiva de um inconfidente. Mas ela não se casou por vontade própria ou Por porque isso vontade foi própria. Não, mas não, não foi era uma repressão social, digamos assim, uma também, também, marca social. Não, ela também foi ex-noiva do do Tomás Tomás. Antônio Gonzaga e A então ex-noiva, ela está uma, isolada da sociedade. uma ex-noiva Uhum. em Minas era quase considerada uma prostituta. Caramba, Não era naquele digna de se momento, né? casar com mais ninguém. E quem é que ia ficar no lugar? Ela era noiva de um traidor, né? Tem um problema muito sério aí. Além de ser mineira, era a mulher mais rica e mais bela de Ouro Preto. E não adiantou nada. Ela não se casou com ninguém. E outros homens começaram a difamá-la, dizendo que ela tinha tido filhos, não sei com quem. Ela nunca teve filho nenhum. Quem teve filhos foram as irmãs dela. Então, é uma Nossa. história que ainda tem que ser contada, porque as pessoas não conhecem. Tanto quanto a história do Marco Polo, tem a história de Marília. E foi algo que me fascinou durante 9 meses. Da hora que eu comecei a escrever o livro até a hora que eu lancei, foram 9 meses exatos, e lancei no dia 4 de outubro, que é o dia do nascimento da Maria Doroteia Joaquina de Seixas, a Marília de Dirceu, De né? Dirceu. Exato. Então, Mas o então, segundo tema são as mulheres. Eu dou voz uhum, às mulheres históricas ou uhum, personagens, como eu fiz o livro de Capitu.
Eu dei Uhum, voz a Capitu, foi a única personagem que eu dei voz, porque uhum, ela não tem chance de falar em Dom Casmurro, né? Aí é meu primeiro uhum, livro em prosa, que eu fiz um pequeno romance, que eu fiz um diário de Capitu contando a história dela paralelamente a Dom Casmurro, em tempo real do romance. Então ela vai envelhecendo ao longo do livro e vai provar por que que ela nunca traiu Bentinho. Essa é a minha tese. Essa é a minha tese. E isso eu mostrei para o Domício Proença Filho, e ele também tem a mesma tese de defender Capitu, dizendo que Capitu é inocente. E tem muitas histórias envolvidas com Dom Casmurro, Capitu, Machado de Assis, Zé de Alencar, a mulher do Zé de Alencar, né? Mário de Alencar, tem um monte de histórias que o que está sendo contado realmente no romance, né? O romance ou a realidade, que são dois vieses diferentes de interpretação. E aí eu fiz a minha defesa dela, mas eu dei voz a Capitu, que é uma uhum, personagem, mas que eu sei que ela existiu na vida real. Também tem esse outro aspecto, né? Então, esse seria o meu segundo tema. O primeiro é o amor, o homem ideal, a busca desse homem ideal nos poemas de amor. O segundo são as mulheres por trás de grandes homens. E isso é um work in progress, eu continuo escrevendo. Eu tenho mais livros que ainda estão inéditos dessas mulheres. Nefertiti está inédito, que são cartas de tarô. Então, ela fala para cada carta de tarô. Tem a Guinevere, que é a mulher de Rei Arthur. Volta o Rei Arthur, né, que é a minha primeira história lá atrás. O Rei Arthur e Lancelot. Como é que ela consegue amar dois homens ao mesmo tempo? E isso eu consegui explicar num poema como é que ela ama esses dois homens da mesma maneira e de formas diferentes, né? Ela diferencia as formas de amor. E tem ainda os poemas de Elizabeth Barrett Browning, que quando eu traduzi os sonetos portugueses, eu acabei escrevendo novos poemas na voz de Elizabeth para o marido. Porque como é dar voz à mulher, acabei uhum. entrando por esse caminho também, fazendo novos poemas de Elizabeth a Robert Browning. Tereza, eu tenho uma Ah, curiosidade. hum, Como é que é o seu cotidiano? Porque é uma produção tão grande, não só na poesia, né, como na prosa, como cuidando do livro dos outros, porque você trabalha sozinha, você tem sim, uma equipe com você que está revisando, que eu não, saiba, você trabalha sozinha. sim, É, eu é trabalho você mesma sozinha. que revisa tudo e faz tudo, né? Eu E preciso fazer capas, tudo, tudo. Como porque é se que eu é? Como é que é tivesse. esse cotidiano de leituras e produção? É uma coisa muito incrível. Eu sempre acho que você é É uma, muito é trabalho. uma trabalhadora também, assim, É. uma coisa incrível. Quem trabalhava muito assim era a Olga Savary. Sim, Olga sim. Olga trabalhava, ela era. preferia trabalhar de madrugada É. para não ser interrompida e dormia de dia. Isso eu E acompanhei. Olga foi uma das minhas madrinhas. Além de Hilda Hilst, eu tive Olga Savary e Neide Arcanjo. São as minhas três anjos da guarda dentro da poesia, aquelas madrinhas poéticas. E todas elas trabalharam muito. A Hilda se fechou completamente em Campinas, na Chácara do Sol, e ela ficou lá. E ela disse, eu tenho muita coisa para escrever e tenho pouco tempo. Então, tudo que ela produziu, ela só produziu porque se fechou, se trancou em casa. E Olga, de uma certa maneira, também era uma moura trabalhando, né? Ela trabalhava muito. Ela E também eu traduzia, né? Também. também traduzia, fazia tudo isso. E nós trabalhamos juntas, eu É. e ela, em publicação desses livros que ela traduziu. Ela me deu coisas de crônicas que ela escreveu, textos que ela fez. E, então, de uma certa maneira, eu acabei enveredando da mesma maneira, trabalhando sozinha, porque é mais fácil, é um controle melhor do que se eu tiver que controlar alguém.
Os erros são muito grandes e muito fácil, é muito fácil errar nessas horas. Eu já Uhum. tive revisores, eu já tive uma equipe de trabalho grande, mas era dinheiro jogado fora, era desperdício de tempo e dinheiro, porque todo o trabalho de revisão eu tinha que refazer de novo. Aí até Aham. que me disseram, é impossível alguém fazer a revisão para você, porque ninguém faz revisão como você. Eu não tenho como ensinar o que eu aprendi fazendo sozinha. Esse olhar da correção, entendeu? Esse olho clínico. E mesmo assim, eu posso errar. Eu também erro. E caçar os meus erros é mais difícil ainda. Caçar erro de quem sabe escrever é difícil. Eu publiquei um livro do Carlos Nejar e achei lá uns 5 erros. E ele veio reclamar comigo. Você achou 5 erros no meu livro? Eu falei, achei. Esse é o meu trabalho. O meu trabalho é achar o erro. Não fique chateado porque eu achei. Diga, ainda bem que você achou o erro, porque quando sai publicado não tem volta, né? Então, eu trabalho sozinha dessa coisa da revisão, mas eu tenho um diagramador, eu tenho um ilustrador que trabalha há anos comigo. Todos os livros são ilustrados por ele, praticamente quando as ilustrações não vêm prontas. Tem um outro designer que também trabalha paralelamente. Quando um está lotado de trabalho, tem um outro que pode ajudar a desafogar livros que são menores, Uhum. livros infantis. Então, eu abri um leque muito grande de produção, na De verdade. produção. Eu Uhum. tenho poesia, conto, romance, crônica, biografias, pedagogia, psicologia, fotografia, cinema. É um leque muito grande de temas. Às vezes eu tenho um livro só sobre um tema, mas eu tenho. Tenho dois, três sobre teatro, mas tenho. O que eu reúno tudo que é cultural debaixo desse Uhum. guarda-chuva, né? Então, é uma coisa bem ampla. Eu posso publicar qualquer coisa, nada assim, não está na linha editorial. Não está, então eu crio. Eu estou para lançar mais um selo sobre diversidade, né? Ah, E já está encomendado um livro para Carmen Moreno, que é um livro que ela quer escrever sobre machismo. Então, nós combinamos de eu criar um selo para esse novo livro dela. Então, ela quer escrever esse livro, vamos lançar esse selo, que é o selo Bastet, que é a deusa que tem forma de gato. Então, ela vai simbolizar essa diversidade dentro da literatura, da nossa literatura. E, principalmente, eu publico literatura brasileira e estrangeira, não só em português, mas traduções também. O novo lançamento de tradução é um romance sobre a Frida Kahlo, que é um ah. romance de ficção, não é biográfico, mas é parte biográfico e parte ficção. Então é muita Mas por coisa falar mesmo. por Fala. falar em diversidade, vamos diversificar o assunto e ouvir três poemas seus. Aqui a poesia não pode A Não gente pode, sair não não do pode. pode, Eu vou abrir eu aqui. estou, eu começo a sentir falta de poemas, vai dando uma Não, não fraqueza, sinta, assim, não eu sinta. É preciso só de pedir. poemas para me alimentar. É só pedir. Poema 53. Após o gélido silêncio do jardim, uma cálida brisa envolveu a manhã. Silêncio, disse a árvore. Ainda estamos de luto. A primavera ainda não chegou. A aragem aqueceu os frios pedregulhos. Vão embora, elas insistem. Não queremos que voltem. A vida ainda não teve tempo de recomeçar. A brisa e o calor embalavam as flores franzinas. Bebam um pouco de água. Tomem um pouco de luz para retornar à vida. Não, não queremos. Queremos apenas silêncio e frio. Mas o calor envolveu tudo. Derreteu o gelo dos galhos, deixando a casca à mostra. Assim está melhor. Aproveitem a tepidez da hora antes que se vá. O dia tem seus ciclos e a noite voltará, igualmente fria e silenciosa. Até lá, vivamos o que nos resta de paraíso.
Deus do céu, deixa eu ver. Mais um. Eu gosto desse aqui. 56. A mulher prendeu os longos cabelos escuros, com a fita azul que trazia atada à cintura. Seus olhos negros seguem as nuvens no horizonte, imperturbados. O cão late alto, seu coração dispara. A casa se mistura ao pó da estrada que se levantou com o trote dos cavalos. As crinas revoam entre relinchos. Sempre existirá o deserto. Eu sei. E em torno dele outros virão. Os homens deixam rastros, preces, noites e palavras. Existimos ao sol. Por hora é o que basta. 51. Esses são de que livro? Do Ah, das Jardim suas de hostes. Narcisos. Ah, Jardins. 2016. Jardim de Narcisos. Que são os poemas que não tem na internet, eles só estão no livro. Eu resolvi Uhum. fazer tudo analogicamente. Quer ler, compre o livro. Eu não vou Uhum. colocar na internet. Somente à noite ouvem-se os murmúrios que se alastram sobre o descampado. As aves não ecoam mais seus gritos. Os cavalos deixam a campina e as sombras enevoadas descem sobre nós. Respiramos fundo ao fim do dia. Tudo termina como estava no princípio. Amanhã retomamos a toada. Já foram três. Isso aí. Olha, para quem Tereza, já você. escreveu Ah, mais diga. de, para quem já Hum. escreveu mais de 1.000 poemas, eu parei de contar. Quando eu cheguei em 1.000, eu não contava mais, não conto mais. E quando me perguntam quantos livros você já publicou, eu falei, também não sei. Se você quiser, pode contar. Eu já cheguei em 20, depois juntando traduções e outras coisas, dá mais de 60 livros. Eu não preciso contar. É quase infinito o que eu tenho para fazer. Suzana, você não faz ideia de quantas coisas eu quero fazer e ainda não fiz. Eu tenho um romance parado. Ah, Esse romance, na verdade, está escrito porque é um romance epistolar. Mas o que eu vou fazer é contar a história. Mas eu não sei. preciso escrever porque ele já está escrito. Porque eu não sei escrever romances, na verdade. Mas eu vou fazer quase que uma defesa de tese com essas cartas, Ah, contando a história da ex-noiva do meu pai. hum, E por que que ele casou com a minha mãe. Então, essa é a base, a razão do romance, né? Explicar que se eu existo, é por causa dela. Ele resolveu casar com uma mulher que fosse o oposto dessa noiva e escolheu uma mãe. Então, ele chegou na mamãe por causa dela, porque ele já tinha decidido que não queria casar com aquela mulher e que queria casar com alguém que fosse o oposto dela. Escolheu minha mãe. Falei assim, meu Deus, é um destino, né? O que que é um destino? Entre conhecer e casar com minha mãe foram 2 meses, porque ele tinha tanta certeza que tinha que ser ela, a mãe dos filhos dele, que ele não vacilou. Ele não deixou minha mãe dizer não. Não deixou. Mamãe foi obrigada a casar com ele de qualquer jeito, de tamanha insistência dele. E de onde ele tirou tanta certeza? Porque ela era o oposto da noiva. E eu só descobri essas cartas depois que meu pai morreu. Entendeu? olha. Então, ainda tenho esse romance para contar essa história, que é o que as pessoas gostam. As pessoas adoram ler uma história complicada, né? O E negócio Essas de. descobertas, e, essas e- descobertas é, após a morte dos pais têm Não, vai. histórias curiosíssimas, algumas trágicas, algumas Tereza, engraçadas, algumas tristes, né? e você dorme quatro E horas por noite, 3 horas, como é que é? Eu durmo de 6 a 8 horas, dependendo da Olha, hora que eu vou dormir, porque tem dia que ela eu consegue. apago. não Tem sei. dia que eu Suzana, apago. vamos pegar a receita com ela de como dormir com tantas atividades. Mas Tereza, Acredito. vamos lá. Ui, Eu preciso te fazer uma pergunta aqui, fala. porque senão daqui a pouco o nosso Ela já tempo acaba e tenho já coisas que eu está queria perguntar quase. ainda. É. Pois é. Hum. Eu queria, assim, a sua poesia é muito dialógica, assim. Você, como você mesmo apontou,
você dialoga com essa ideia de homem, né? Você Isso. dialoga com as mulheres silenciadas, né? E eu acompanho, a gente se conheceu em 2004. Você já tem 22 anos, né? Daquele momento em que eu parei em frente ao estande da Ibis Libris lá É na verdade, no Primavera, Jockey. no jogo Primavera dos Livros e tal. É É, verdade. quando a gente teve a primeira conversa, né? E, tal. E desde aquele momento eu percebi que você tem um percurso também de escrever poemas dialogando com algum poeta ou alguma poeta. Sim, Você, como você sim. falou aqui, você pega, às vezes, de um poema um verso que te atraiu mais e É, despertou em você esse ímpeto dialógico, né? é. E aí você dialoga com aquela ideia daquele verso, né? Isso, é verdade. É, como é que você é, é, aí leva, eu queria juntar isso com a tua atividade de editora, que Hum, é uma forma de diálogo também muito grande. A atividade de sim, editora é fundamentalmente dialogar com a obra de quem te traz um livro, né? sim, é Como é que verdade. essas duas atividades, a de poeta, que é uma poeta dialógica, e a de editora, que é uma digamos assim, uma atividade dialógica no todo, né? Como é que você em que medida uma alimenta a outra, em que medida as duas se atrapalham Nessa na sua hora, poesia? nessa hora eu sou totalmente esquizofrênica. Você sabe que eu sou Uhum, a poeta, a tradutora e a editora. E as três uhum. conversam entre si, Isso. A né? tradução também é um diálogo, né? Também é uma forma de Exatamente. diálogo. Isso, né? Então, tem horas Uhum, que eu tomo decisão como editora, eu tomo decisão como tradutora, outras horas como uhum, poeta. Fazendo o uhum, livro, eu entro, a Suzana falou do livro que eu faço os livros como se fossem para mim, como se fossem meus, mas não são. Eu faço uhum, como se fosse e entrego aquele melhor livro que é possível para mim, para a pessoa, porque o livro não é meu, é da pessoa. Mas eu uhum, realmente o faço como se fosse meu. E vejo no que a pessoa escreve, e muitas vezes me pedem, como estão me pedindo para os melhores poemas, o prefácio, uma orelha, uma quarta capa, algum texto uhum, apoiando essa publicação. Ontem eu acabei de escrever o prefácio do livro do Oriane. Eu nunca fiz um prefácio para o livro do Oliane, mas eu só uhum, escrevo quando me dá um estalo. Quando me dá um estalo, uhum, não adianta ficar me perguntando: você vai escrever a orelha? Quando é que você vai escrever o pós-fácil? Quando é que você vai. Não me pergunta quando, eu não sei. Eu só sei quando me der o estalo que eu for escrever, como aconteceu de escrever e ficar até 1h30 da manhã acordada escrevendo o prefácio do Eliane. E mandei para ele e ele ainda não me disse nada. Ele deve estar lá impactado, porque eu mesma não uhum, acreditei no que eu escrevi. Eu fiquei tão surpresa com a densidade da maneira como eu falei do livro dele, que isso acontece. Eu já escrevi, eu publico inclusive esses textos, os prefácios e pós-fácios e orelhas e quarta-capas que eu já fiz. Eu publico também na vida dos livros, porque são textos que abordam temas importantes para a poesia e sobre os poetas também. Então, são textos valiosos. A Olga Savary também fazia isso, ela publicava esses textos que ela escrevia para os outros também no livro dela. Então, eu tenho esse diálogo mesmo com os poetas, e essa é a terceira versão, né? Primeiro é o homem, a busca do homem ideal, o segundo são dar vozes às mulheres, e o terceiro caminho é o diálogo com o poeta, seja ele T.S. Eliot, seja Nuno Hall, seja Susana Vargas, seja quem for. Eu sempre busco um eco, alguma coisa que me diga algo para eu poder responder. E depois, poesia é diálogo, são partes de diálogo. E foi assim que eu criei a minha peça de teatro, juntando os poemas que eu descobri que eu tinha um livro inteiro que eram poemas que um respondia o outro. Um poema respondia o poema anterior. Eu falei, isso aqui, o diálogo está pronto, o diálogo está montado. Eu só tinha que separar e determinar quem dizia o quê. Será ele ou será ela? Porque os personagens não têm nome, é ele e ela. E eu ia lendo e nomeando. Esse aqui é o homem que fala, esse aqui é a mulher que fala. Até que eu recebi uma bronca de um amigo dizendo:
Tereza, você inverteu tudo. Você deu as falas melhores para o homem. E a mulher ficou com as falas que não são tão bonitas. Eu falei exatamente porque é a mulher que duvida e o homem que ama. Eu botei na boca do homem, do meu personagem, da minha peça, aquilo que eu gostaria de ouvir de um homem. Hum. Então, por isso são as melhores falas. Claro, eu tinha que dar ao homem o privilégio de dizer as coisas mais bonitas. E ele veio dizer que eu tinha invertido tudo. Eu falei, não. A mulher duvida, a mulher quer sempre saber por que que o homem gosta dela. E ele provava que gostava. Só que ele não tinha como explicar por quê. Que homens Então, detestam explicar por quê. beleza? Agora então você vai ouvir um poema que eu vou ler para você, tá? A Jornada, para Antônia Crapo Tavares. Uhum. Enquanto vivemos à parte nas sombras, existe um moinho que gira constante. Embora não o vejamos, ele reluz a clareira na praia, com suas pás girando no ar. Há tantas coisas que existem sem nós, flores e rios, animais que nascem e morrem sem que saibamos. Não saber é uma bênção e um desdém. Não somos necessários ali. Para que servimos, senão para a nossa própria vida? Enquanto o rio desce por suas margens, ele não vê quem o olha, e, inconsciente de si e do outro, prossegue sua jornada como se não existisse. É uma poesia também, né, de natureza bastante filosófica, né? Ela é uma, ela se dobra, né, sobre ela mesma, né? Mas é que se questiona, não é questionar a filosofia é um questionamento da vida, né? Na É. verdade. Então, eu vejo muito, acho muito bonito. Não saber é uma bênção e um desdém. Olha que verso É um bonito. verso e tanto, né? É um verso e tanto. É. Verso tanto esse, viu? É. É. Esse Belíssimo. poema justamente é o poema sobre a perda, né? Então eu me coloquei no posição, se você não tem nada, se você não sabe que você vive, o que que o rio imagina? O rio não sabe que ele é observado, Uhum. ele não se sabe. E como nós não sabemos que somos observados por alguém que nos vê, então nós seguimos em frente como se ninguém estivesse olhando. É, E muitos olhos nos acompanham, como muitos olhos acompanham o rio, as nuvens, as coisas, as folhas caindo, e a gente não sabe. Então, registrar isso é que traz a poesia, que materializa a poesia, porque só através da poesia a gente conta o que é isso, o que que. Mas, justamente porque muitos olhos estão nos acompanhando agora, já precisamos ouvir estamos mais quase três no poemas. final. Já É, estamos quase no final. e a Leila Lobo fez uma Uhum, ela solicitação pediu, aqui eu que eu li. queria ouvir os Lilazes, É, os né? Lilazes estão aqui. Isso, Eu li um pouquinho dos isso. Lilazes e esse livro ele tem o seu caráter surpreendente, porque eu nunca esperei que eu fosse escrever 22 poemas em 3 horas e meia, justamente porque ele é uma surpresa. Eu vou Mas começar você não fez que nem o Fernando Pessoa, não, né? Que o o quê? Fernando Pessoa disse que escreveu aquela fiada do Alberto Caeiro numa noite. E descobrindo depois que era mentira, que Não, esse ele aqui é tava se verdade. auto-mistificando. No teu caso Não, é verdade mesmo, né? Então tá é bom. verdade verdadeira, porque eu estava trabalhando. Aham, E o telefone não tocou e eu estava lendo a Terra Devastada em português para uhum, encher o meu tempo, porque eu não tinha o que fazer. Naquele dia não apareceu nenhum fax para eu traduzir. Eu era advogada e tradutora interna, e a uhum, minha função era trabalhar se aparecesse serviço. Se não aparecia, eu ficava 4 horas trabalhando, olhando para o teto, sem fazer nada. Então, eu uhum, sempre levava algo para ler. E nesse dia eu fui uhum. presenteada com esses poemas, porque eu não tive trabalho nenhum, só poesia. Lilazes. Lilazes impessoais, transfigurados, atirados sobre a terra, sem memória, esquecidos. Raízes se movem sobre o solo,
e nenhum inverno arrancará as sementes de seu seio. Permanecerão imóveis, esperando a primavera. Minha sombra dá longos passos atrás de mim. Não espero mais encontrar-te ao acaso pelas ruas. Não acendo mais a lareira para aquecer o quarto. Encolho-me de frio, sem luz, sem nenhum motivo. Não tenho mais medo. Tudo o que conheci foi-se no pó. Atravesso as ruas em diagonal para ninguém me surpreender na contramão. Um outro que eu quero ler, Muito bom. peraí, que é um poema que é meio assim, são todos meio diferentes daquilo que eu costumava escrever na época. Eu falo, aqui aconteceu alguma coisa que eu não sei o que é. Que é... Nham, nham, nham. Aqui. Volto e olho-me novamente ao espelho. Recomponho o cabelo com as mãos e apago as marcas do rosto. Eu fui o que fui porque quis, mas não preciso carregá-lo comigo. Esquece. Hum. É assim Tereza, muito ousado. deixa eu te falar. Você mais umas duas ou três vezes, pelo menos, você me disse a seguinte frase: a poesia me deu tudo o que eu tenho e que o que eu sou, né? A frase é É, outra. A frase é de um Oi? pouquinho diferente. A frase é um pouquinho diferente. A poesia Tá, como é que é? me levou aos melhores lugares e Ou me isso, trouxe as melhores pessoas. Eu é devo verdade. tudo à poesia. Essa é a frase. É. Eu disse Mas isso em o 2003. sentido das É mais ou entrelinhas é o menos mesmo, isso né? que você está dizendo. É. A, a pergunta é: o que que você espera da poesia a partir de agora? Ela sempre me deu tudo Ela me deu os amigos, ela me deu uma profissão, ela me deu uma carreira, ela me deu reconhecimento, ela me deu livros, ela me deu lugares. Eu só não ganhei mais coisas, talvez porque eu não fiz essas coisas, porque eu não quis essas coisas, porque eu não fui atrás dela, porque eu estava ocupada fazendo alguma outra coisa, em vez de procurar prêmios, procurar jabutis, procurar, né? Essas coisas, esses penduricalhos, que na verdade é o que a gente ganha quando a gente começa a receber prêmios demais e que todo mundo quer, mas eu não fiz esse caminho. Eu preferi publicar e ter leitores. Foi esse para mim é o verdadeiro prêmio. O meu prêmio é os meus livros estarem esgotados. O meu primeiro livro está na quarta edição. Daqui a pouco eu vou fazer a quinta edição, porque a quarta edição já acabou. Os meus livros de poesia vendem, e a outra frase que eu sempre repito é: poesia vende, mas vende aos poucos e vende sempre. E isso eu digo para os meus autores, os poetas que acham que estão vendendo Harry Potter, e não é Harry Potter, é poesia. Poesia vende aos poucos, mas vende sempre. Então, o reconhecimento da poesia é tardio. Ele vem muito mais tarde. A gente vai muito. Então, eu preferi, ao longo desse tempo, em vez de ganhar prêmios, ganhar leitores. E eu tenho esses leitores que leem os livros que eu escrevo. Teve uma vez, quando eu fiz o Ariel, eu estava 13 anos sem publicar. Então, eu fiz tudo para esse livro sair e eu não tinha dinheiro para fazer o livro. Então, eu fiz uma rifa para levantar o dinheiro da impressão antes de fazer o livro. E eu passei 2 anos fazendo o Ariel. E vendi o livro antecipadamente, levantei R$ 1.500 na época, em 95, vendendo um livro que ninguém leu. Como é que eles pagavam 20, R$ 25 acreditando que o livro seria bom? Eu falei, nossa senhora, como é que a pessoa compra o livro sem ler? Sem saber se vai ser bom, mas compra porque é meu? Então eu já tinha esse cacife antes.
pude lançar esse livro porque as pessoas me ajudaram a pagar. Elas foram co-editoras junto comigo. Pagaram cada uma e no dia do lançamento elas recebiam o livro porque já tinham pago antes. E o lançamento durou 6 horas na Livraria Cultura, das 11 da manhã até as 5 da tarde. E o livro está esgotado. O Areal não existe em nenhum lugar. Se você procurar na estante virtual, você vai encontrar um, dois. Eu fiz 1.000 livros. As pessoas não largam o seu livro. Se É um ele best-seller. aparece, Em poesia é um best-seller. ele é um Em best-seller. poesia é um best-seller, porque E mil eu livros de nunca fiz outra poesia. edição. É uma edição Pois única. é. E eu soube Uhum. pela Olga Savari que o livro que ela tinha na casa dela foi roubado. Ah, Alguém levou o livro embora para roubar um livro de poesia porque gostou muito dele, né? é, exatamente. Pois é, tem o lado bom e o lado ruim, né? Ela ficou sem o livro, mas alguém desejou muito o livro É. a ponto de roubar, né? Pois É é. verdade. E foi justamente esse livro que tem 15 poemas que me disseram, Uhum, é muito pouca poesia. Aí é que eu cheguei no mínimo ideal de poesia. uhum, Tem um mínimo e tem um máximo, né? O uhum, Qual é o mínimo, mínimo mesmo? o mínimo é 22 poemas. E o máximo é 44. Hum. Porque ninguém tem estômago para ler mais que 44 poemas. Ninguém para, todo mundo para, fica, embota, fica estufado, não consegue ler uhum. mais. Então, é assim, eu quero um livro que todo mundo consiga ler sem reclamar. Já é É feito porque para ajudar as o bom pessoas a poema, lerem ele é bem. o bom poema, ele é uma coisa assim que nos alimenta com tanta densidade É, que também tem uma coisa assim cria uma supervoltagem assim, assim dá um crash no sistema. Se você começar a ler excelentes poemas um atrás do outro, é impressionante, não dá, ninguém é. aguenta, Então, imagina essa sobrecarrega. coleção que a gente vai lançar em agosto. E dia 18 de agosto é lançamento dos melhores Uhum, poemas de 10 uhum, poetas, né? A uhum, gente vai ler 10 livros de poesia. Cada um escolheu a sua quantidade. Um tem 30, outro tem 40, o outro uhum, tem 70. O Oliane são 70 poemas, mas são poemas pequenos. Aí o outro tem uhum, 50. Então, cada um uhum, é livre para escolher os seus melhores poemas. Tá uma farra. Estou fazendo os livros agora, estou me divertindo. uhum, Ontem escrevi o prefácio do Ariane. Então tem a minha poesia, que eu tiro o momento para uhum, escrever os meus poemas. E os poemas têm uhum, que me atacar. Às vezes eu estou atravessando a rua e o poema me ataca no meio da rua e eu tenho que sair uhum, para o lugar para escrever. Porque senão não eu vou esquecer se eu não escrever. E tem os poemas dos outros, porque eu também tenho sonhos com correções, sonhos com livros, com capas. Você sabe que o livro é um ser vivo, né? Ele é um ser vivo de papel. E muito vivo, porque ele que te dá ideias, ele que pede as coisas. Quando ele não gosta de uma coisa, ele reclama. Eu trabalho com livros há muito tempo, então eu trato eles muito bem, senão eles vão brigar comigo. E aí não queira brigar com o livro, de jeito nenhum. O livro é um ser complexo, realmente. Tereza, nós estou chegando. E tem um momento no concerto É. que é um momento delicadíssimo. E a minha chefe, que é a Suzana, disse que eu que tenho que Olha, não, fazer. não fala assim. Ai, pelo amor de Deus, nós somos os dois. Ai, pelo amor. Tem um pavor. Você sabe que eu sou brincalhão, Suzana. Então, a minha Sabe? chefe, que é a Eu Suzana, falei, é um alienígena. Anda, o que, é, que ela disse que aconteceu? eu tenho que fazer esse momento, que é o momento de olhar para o relógio e dizer: Meu Deus, está acabando, está Acabou, acabando. acabou, acabou. E, É, e chegou esse momento, assim, está chegando, né? tá Porque a gente tem chegando. um limite de horário e tal. O papo está ótimo, como sempre. Eu adorei. A gente só traz gente bacana aqui no concerto e que o papo daria para continuar por horas, mas Uhum, claro. até pela também existe um outro dado, né, que a gente sabe também que conteúdos de mais de 2, porque esse concerto ele não fica só aqui, ele não morre aqui, ele fica como um registro na web, né, Sim, da, desse o testemunho do poeta ou da poeta, além da fala dos poemas com a própria voz, assim, tem uma série de questões que atravessam o concerto
e isso fica registrado, né? Então, também conteúdos de mais de 2 horas, assim, e eu estou muito acostumado, por exemplo, a assistir vídeos no YouTube, eu tenho conteúdos que me interessam muito, até 2 horas é um tempo bom. Quando, uma vez numa live, uma conferência, que ultrapassa, às vezes são 4 pesquisadores falando sobre um tema, e vai 2 horas e meia, já fica meio cansativo. Então tem essa questão Uhum. toda. Bom, então eu queria pedir para você falar 3 poemas para encerrar, e queria te Tá. agradecer muito você ter aceito o convite e estar aqui com a gente, Com trazendo essas alegria. histórias todas, a sua experiência como poeta, a sua escrita, aquilo que te motiva, as suas inquietações, é sempre um aprendizado muito grande, né? E ouvir os seus poemas, esses poemas dialógicos, oraculares, né? Que foi muito bom, é sempre muito bom também. Então, 3 poemas e muito É obrigado. muito, muito bom compartilhar a poesia, porque ela é feita para ser compartilhada, lida em voz alta e ouvida. Sentei-me à margem para pescar, com a árida planície atrás de mim, sem que a sombra, ou o vento, ou a areia me tocassem. Cheguei ao rio, bebi suas águas, molhei meus dedos, toquei o infinito contido em suas minúsculas gotas, pescando, trazendo os peixes, raspando as escamas e cortando a carne. Sentei-me à margem para pescar com a árida planície atrás de mim, a testemunhar meus passos, todos os lugares onde estive, onde me deito, onde é minha casa, onde vivi por tanto tempo, a esperar até que os dias me trouxessem de volta à margem do rio para beber suas águas. Eu vou ler um poema aqui especialmente para um amigo que está aí ouvindo e esperando que eu leia esse poema, que é o poema favorito dele. E eu não posso deixar de dizer que o meu livro é dedicado ao Jacinto, porque o meu livro tem o nome dele. E se eu tenho um amigo Poeta e pessoa muito querida, Jacinto, né? É, Jacinto é e uma se eu pessoa muito tenho um especial. amigo que se chama Jacinto, é claro que o meu livro, que é Jardim Uhum. de Jacintos, de Madame Sossastres, tinha que ser dedicado a ele, porque ele me conhece há muito tempo e eu acho que eu esperei a vida toda poder dedicar o livro a ele. É o poema 42. Ah, a lua brilha forte sobre o descampado. As estrelas dançam a volta de alegria. As nuvens se abrem, deixando passar o luar sobre os tetos, as colinas e as florestas ao longe. Os riachos correm mais rápido, refletindo a lua. A relva se curva para mostrar seu carinho. A lua afaga, derramando sua brancura. O luar brilha forte sobre a terra. É meia-noite e a lua vai alta, apagando as estrelas. Desce o peixe pelo rio, escorrega a cobra pela grama, a onça e a jaguatirica se esbarram. Os colibris se beijam, aninhando-se entre as flores entreabertas. Dorme a pequena bananeira, açaí, abiú, acerola, graviola, pitanga, jabuticaba. Tantas doçuras ao luar. A lua brilha forte sobre a ravina. Fosse o saci ou a mula sem cabeça, jamais ninguém viu lua mais bela, nem em todas as histórias de Ninar. E É tem isso. da Leste, Vamos lá. Banote da Liste. Eu amo esse poema aqui. 49. O tanger dos sinos ecoa a febre do destino. A manhã escura, o dia cáustico, treme a pena na mão que escreve. Lá fora, tangem os sinos. É tarde para mudar as palavras. As doces palavras de antes, hoje não fazem mais sentido. Inventamos novos signos. À tarde, a tanger os sinos. Tudo bem. Muito obrigada. Muito obrigado a você, E Tereza, toda a e a todo mundo que poesia sirva justamente para confortar os corações que precisam de conforto, porque cada dia é uma luta. E a poesia serve para nos amparar nessas horas.
É isso aí. Boa Precisamos muito noite a Com dela. todos. certeza. Obrigada. Muito, muito. Então, assim, Tereza, em nome do IEL, né, de todos que estão aqui, de todos que não, por, a- porventura, não conseguiram assistir, queria agradecer, né, a tua participação aqui no Obrigada. concerto e dizer o que o Nuno falou, que ali ele está fazendo um acervo do concerto no site de Malar Margens, na Malar Ah, sim. Margens, tá? Então, vocês podem encontrar lá no site de Malar Marches. A gente, de repente, também vai. Mas só volta, o site só volta ao ar em maio. Em maio Ah, ele está é. fora do ar. Nós Tá. estamos terminando, fazendo vários ajustes lá, vai chegar novo, renovado, uma Hum, página completamente diferente, mas Maravilha. muito bonita. E aí vai ter uma seção que é o acervo do concerto de poesia Sim. lá, São que vai estar na muito, página principal. É. são muitos poetas, muitos mesmo. Fora o que Enquanto tem isso, né, concerto. Suzana, tem no Tá? YouTube da estação. Enquanto isso, a gente Enquanto isso, encontra está no no YouTube. YouTube da Estação das Letras, né? Tem um acervo grande já, porque é o tempo que nós estamos, esses que nós conseguimos, né? Os concertos que nós conseguimos gravar, porque o Ah, concerto de poesia ele tem 20 anos, né? Na isso. Estação das Letras, né? Ah, você é uma batalhadora, né, E, Suzana? A então, gente que eram conhece presenciais. desde tempos priscas eras É, e cada uma no é, seu, na sua lavra, é. Eles eram fazendo. presenciais, assim. Jacinto também fez um concerto presencial uma vez, né? Foi. Muita gente Não, fez. é uma longa Em breve estrada estará de em Em breve poesia. breve estará aqui, né, estará com a gente, aí né? com a gente. Bom, Gente, obrigada. Queria obrigada. aqui terminar com as palavras da Teresa também. Alturas, assim como nas alturas, disseste o que as palavras são. O caos irrompe as manhãs, como um trem a avançar sobre os trilhos, e a vida que deixas para trás clama por outro perdão sobre vales circundados de memória. É o corpo e sua terra, a água longínqua a guardar os ruídos que retornam sobre o caos de agora, este que nos atravessa os sentidos. Belíssimo poema, Tereza, maravilha. Obrigada pelas Parabéns, suas querida. escolhas de poesia. A Jornada é um poema muito importante que você escolheu muito bem. E esse também eu gosto muito. Obrigada. Que bom, que bom. Obrigada Gente, a todos que estão bom, aqui. boa sexta-feira, bom final de sexta-feira, fim de semana, Bom final de março, final de março, e terminando o nos mês. vemos agora no final do mês de abril, viu? Beijo para Perfeito. todos, tá? Beijo, Beijo, tchau, beijo. tchau. Tchau, tchau. Obrigado, gente. Tchau, Obrigada a tchau. vocês, tchau.